sua característica mais marcante, né, conhecida, é um processo inflacionário e hiperinflacionário no seu final. Então, no período aqui, a escala do gráfico não dá para ver bem, né, claro, mas esse período do milagre econômico, a taxa de inflação corria ao redor de 20%. Vê-se que essa taxa vai subindo, até no final da década chegar ao patamar de 100%, obviamente, fortemente influenciado pelo preço do petróleo, que tem o seu primeira elevação de preço aqui em 73, 74, depois em 78, 79. E o ajuste, isso são choques, né, de preço de petróleo, mas o próprio ajuste da economia brasileira a essa circunstância, por exemplo, as desvalorizações cambiais, principalmente, né, as desvalorizações numa economia que tinha correção monetária ou é indexada, lembra? Então, indexação era o quê? Era fazer reajustes de contratos, especialmente contratos financeiros, que nos interessam mais, mas isso se espalhou para a economia toda, ajuste de contrato com a inflação passada. Então, é óbvio que se a inflação estava crescendo por causa dos choques, né, de preço da matéria-prima, petróleo, cada vez que aumentava os custos de matérias-primas, isso era jogado para os preços e mesmo que o choque tivesse parado lá atrás, né, em 79, ele continuava reverberando na economia porque os contratos iam se reajustando a uma taxa de inflação maior, né? Então isso acontece. E aí as desvalorizações cambiais, por exemplo, aqui em 83 é por causa disso, né? Tem uma maxi desvalorização, jogam os custos de coisas importadas para cima e isso entra nos preços e por causa da correção monetária, da indexação, os preços vão subindo. Em 86, nós temos o primeiro plano econômico, né, o famoso plano cruzado, deveria ser famoso para vocês, que tenta, num planejamento, né, uma política monetária diferente, em que tentava-se restringir essa inflação que estava crescente já, não tem sucesso. Depois os preços voltam a subir fortemente. Depois o plano Bresser, que tenta também um plano de estabilização, né? Então esse período da segunda metade ele tem até marcado pelos planos de estabilização inflacionária que não dão certo. E cada vez que eles não dão certo, a inflação explode mais ainda para cima. E o plano verão, ou plano feijão com arroz, que era, na verdade, aumentar a taxa de juros para tentar ver se isso segurava, né, os preços, mas também não segurou. E todo esse empuxo para cima tem muito a ver com a crise da dívida externa, as condições que a gente tinha que gerar superávit, né, como eu falei, no balanço de pagamentos para fazer os pagamentos dos credores internacionais. Então, essa era a circunstância, né? E fica a pergunta, bom, nós estávamos numa situação econômica de alta instabilidade, inflação explosiva, hiperinflação já, desde aquela no final da década de 80, ela já estava chegando no patamar de quase 1.800 ao ano. Imagina, uma taxa de inflação de 1.800% ao ano, né? Os preços não paravam de subir nas gôndolas do supermercado. A gente andava pelas gôndolas e tinha lá o sujeitinho remarcando o preço todos os dias tinha preço sendo remarcado. Então o que as famílias faziam quando elas recebiam o salário? Corriam para os supermercados, faziam uma compra grande para o mês para não ficar voltando ao supermercado, né? Porque, seja como for, a pergunta é, a inflação, né, como muitos dizem, mas a inflação é
É um mal para todo mundo. Será? Será que todo mundo perdeu nesse ambiente que eu estou descrevendo aqui, absolutamente catastrófico para a economia? Obviamente, os trabalhadores não ganharam nada, você já pode perceber aqui pela, pelo, pela taxa de crescimento do salário real. É muito baixo, ou negativo, na verdade. Taxa de desemprego, geralmente alta. Então, será que ninguém ganhou? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, se não vejamos, a década não é perdida para todo mundo. O sistema financeiro se adequou muito bem a essa década. Veja a rentabilidade, essa coluna do meio aqui, a rentabilidade do sistema bancário, ela cresce ao longo da década. Então, ela sai de um patamar de 21% de rentabilidade, né, sobre o capital para 47 em 80, 48, ela mais que dobra. Depois ela fica num patamar entre 20, 27, 24 e depois mais que dobra em 85. E a tendência é, de novo, quase dobrar em 89. Então veja que a rentabilidade é muito alta para o sistema financeiro, muito alta. E o que que acontece? Então, vejamos ainda, ela também, além de ser muito alta, ela permite, né, um crescimento da participação do sistema financeiro no PIB. A gente já tinha visto que a taxa de crescimento do setor financeiro já na década de 70 é enorme, é maior do que o PIB, é maior que todos os outros setores, mesmo na recessão. E olha que numa baita recessão, a rentabilidade bancária é enorme, né? Recessão, inflação, etc., estagna a inflação, e o crescimento no PIB é impressionante. Chama a atenção o ano de 86, que destoa dos demais. A rentabilidade é um pouco menor e a participação no PIB um pouco menor. Então, o que que acontece? Quais são as estratégias? Isso aqui tem a ver, né? 86 tem a ver com o plano cruzado, né? Então, já dá para a gente perceber que quando a gente tem uma estabilização da inflação, quer dizer, uma redução da inflação, melhor dizendo, a rentabilidade dos bancos caiu quase pela metade do ano anterior para este, e a participação do PIB também cai. Então, os bancos são beneficiários da inflação. Como? Como que eles são beneficiários da inflação? São beneficiários da inflação. Porque os bancos, eles captam recursos, né, que eles vão aplicar, pagando uma taxa de juros baixa, né, e recebem uma taxa de juros alta. Então, eles ganham no que a gente chama de spread. Só que os bancos conseguem capturar certos depósitos que não pagam juros nenhum, depósito à vista, por exemplo. Não paga juros nenhum. Quando empresas pagam salários, bancos para os seus trabalhadores, o banco não paga juros sobre esse salário. Aliás, ele ganha para pagar os salários, né? Para prestar esse serviço. Então, uma das características, né, que os bancos fazem é aumentar. Veja como eles aumentam fortemente o número de agências bancárias. Para que isso? Cai o número de bancos e aumenta, né, quase duplica o número de agências bancárias. Eles espalham o sistema de agência bancária para capturar depósitos e clientes para os bancos. Capturando em pequenos lugares, o que o banco ganha? Primeiro, eles passam a cobrar serviço, né? Eles ganham taxas de serviço. Segundo, eles conseguem aplicar, a gente chama de float, ter ganhos no float. Quer dizer o seguinte, o sujeito deposita o dinheiro no banco, ou tem um depósito no banco, e entre ele fazer uma nova transação, né,
com esses recursos que o cliente botou no banco, o banco usa aqueles recursos para aplicar em títulos de dívida pública, principalmente, mas pode ser privadas também, CDB, etc. Então, numa noite que em uma simples noite que o dinheiro fica ali parado, o banco está ganhando dinheiro aplicando nesses títulos remunerados. O que é títulos remunerados? Eram títulos que tinham cláusulas de correção monetária. Então, uma inflação muito alta, a taxa de juros lá em cima, os bancos ganhavam toda essa grana. Então, eles ampliaram as redes para captar mais clientes, capturar mais clientes para poder ganhar mais nisso que a gente chamava de float. Então, esse período que o dinheiro dormia no banco, banco aplicava. Então, o cliente não ganhava, mas o banco ganhava. Então, essa estratégia foi acoplada com outra estratégia de redução de custos bancários. Veja, o subindo, mas não quer dizer que o número de funcionários está subindo. Os bancos no Brasil começaram a aplicar, a investir muito e talvez tenha sido no mundo um dos primeiros a fazer isso, o maior vigor. Os bancos no Brasil investiram muito em automação, né? Digitalização, automação, enfim, sistemas eletrônicos que possam substituir os funcionários para fazer as operações de captação de recursos, aplicações, etc. Serviços bancários em geral. Então, os bancos brasileiros já se ajustaram, primeiro, num aspecto estrutural, físico, agências, serviços automatizados, etc. Serviços por telefone, aplicações por telefone, etc, etc. Então, essa é uma característica desse ajuste que os bancos fizeram. Uma segunda característica que favoreceram a sua lucratividade, que foi enorme no período. Uma segunda característica do sistema bancário brasileiro, né, a sua adaptação, é que eles fazem uma desalavancagem. Veja só, na medida em que a economia entra em recessão, o sistema bancário, eles reduzem o crédito, que é o sistema privado. Esse azul mais claro são os bancos públicos. Então, mais os bancos privados, mais do que os bancos públicos, e os bancos de investimento, eles reduzem, em geral, banco de investimento, eles reduzem o crédito, e a tendência da década é de redução do crédito do setor privado. O setor público, ele atrasa esse processo. Mas toda vez que, toda vez não, logo quando nós tivemos o primeiro ajuste, né, plano de estabilização inflacionária, o plano real aqui no caso, plano cruzado no caso, você tem uma retomada do crédito. Uma retomada do crédito pelos agentes privados e públicos. Né? Por que isso? Porque isso vai acontecer, aconteceu de novo no plano real, mas quando você tem estabilidade dos preços, a renda real cresce, quer dizer, o poder de compra cresce. O poder de compra cresce, as pessoas se sentem animadas a fazer mais gastos. Então, o crédito bancário cresce. Então, veja, os bancos estavam vindo numa mudança de estrutura para se adaptar a esse ajustamento e essa instabilidade inflacionária, inclusive. E quando cessa essa inflação, ao cessar a inflação, eles perdiam uma fonte de rentabilidade muito grande, aquele float que eu estava descrevendo antes, e eles voltam a ser bancos de empréstimo de crédito. Mas assim que falha o esquema de estabilização inflacionária com o plano cruzado, eles voltam à estrutura anterior, quer dizer, reduzem o crédito novamente. Né? E agora até os bancos públicos também. É porque não tem demanda por crédito. As pessoas não vão gastar, então os bancos não vão ganhar dinheiro com crédito, né? Então, concedendo crédito, porque o risco de não receber é grande, né?